meus queridos, saudação de paz, Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo aqui ao nosso canal do YouTube. Hoje nós estaremos falando a respeito do canon das Escrituras. Já quero pedir a você que não deixe de curtir os nossos vídeos, não custa você curtir os vídeos, compartilhar, indicar o nosso canal. E você que não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, querido, tá bom? Do YouTube. E aperte o sininho para receber de antemão as notificações. Todos os dias, às 23 horas da noite, tá bom? Grave aí, nós entraremos ao vivo e você pode estar aí interagindo conosco e também aprendendo a palavra de Deus como ela é. Nosso objetivo é te ajudar a conhecer mais a palavra de Deus, seja no sentido da leitura bíblica e também no sentido teológico. Deus te abençoe. Vamos para o que nos interessa, né? Vamos falar agora em rápido tempo sobre o canon das Escrituras, que existe o canon, né, do Antigo Testamento, que é conhecido como Velho Testamento, e também o canon do Novo Testamento. Mas o que é o canon? Canon é a coleção completa dos livros divinamente separados, constituindo a Bíblia. Isso aqui você já aprendeu, sem sombra de dúvida, que canon, tá certo, é a coleção completa dos livros divinamente separados, constituindo a Bíblia. A Bíblia, ela é composta de 66 livros, sendo 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Esta é a Bíblia, né, que passou pela análise, né, pelas pesquisas, os estudiosos, né, e passou pelo canon, tá certo? Então, a Bíblia, ela é composta de 66 livros. Qualquer outra Bíblia a mais, tendo livros a mais, essa Bíblia não está genuinamente dentro do canon, tá bom? Então vamos lá. A palavra canon vem do hebraico e significa vara de medir, tá bom? Depois você lê a referência aí de Ezequiel, capítulo 40, versículo 3. E no grego, calamos, né? Também nós podemos encontrar o nome, né? Canon. No grego, calamos. E você pode ler uma referência muito interessante de Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 e Apocalipse 21, 5. Não devemos subestimar a importância desta questão. As palavras das Escrituras são as palavras pelas quais nutrimos nossa vida espiritual. Portanto, podemos reafirmar o comentário de Moisés ao povo de Israel a respeito da lei de Deus, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongarei os dias na terra na qual, passando o Jordão, ides para a possuir. Isso está em Deuteronômio, capítulo 32, versículo de número 47. Agora vamos aqui especificar para vocês a respeito do canon do Antigo Testamento. Dobre a sua atenção e eu vou ler aqui a escrita para vocês. A palavra canon significa literalmente cana ou vara de medir. Repetindo, a palavra canon, tá certo? Significa literalmente cana ou vara de medir, tá bom? No uso cristão, veio significar, melhor falando, a regra cristã de fé. Isso é, a lista dos livros originais e autênticos que compunham a palavra inspirada de Deus, que é os 66 livros. Onde surgiu a ideia do canon? A ideia de que o povo de Deus deva preservar uma coleção de palavras cristãs por Deus. A própria Bíblia dá testemunho do desenvolvimento histórico do canon. A coleção mais antiga das palavras de Deus eram os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, portanto, constituem o início do canon bíblico. O próprio Deus escreveu sobre 2 tábuas de pedra as palavras que ele ordenou ao povo. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Essa referência você vai encontrar em Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 31, versículo de número 18.
Lemos novamente as tábuas, perceba, lemos novamente as tábuas. Êxodo, capítulo 32, versículo 16, Deuteronômio 4, 13 e Deuteronômio, capítulo 10, versículo de número 4. As tábuas foram depositadas na Arca da Aliança. Essa referência está em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 5. E constituía os termos do pacto entre Deus e seu povo, certo? Sobre a nação de Israel. Vamos lá. O canon do Novo Testamento. O desenvolvimento do canon do Novo Testamento começa com os escritos dos apóstolos. Deve ser lembrado que o registro das Escrituras ocorre principalmente em associação com os grandes atos de Deus na história da redenção. O Antigo Testamento registra e interpreta para nós o chamado de Abraão e a vida de seus descendentes, o êxodo do Egito e a peregrinação pelo deserto, o assentamento do povo de Deus na terra de Canaã, o estabelecimento da monarquia, o exílio e a volta do cativeiro. Preste atenção, o canon do Novo Testamento tem 27 livros, que é o que nós falamos, tá certo? Por isso que estamos falando aqui sobre o canon da Bíblia Sagrada na sua totalidade, que se divide em duas partes, né? Que é o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então nós vimos agora, recentemente, né, alguns minutos atrás, sobre o canon do Antigo Testamento, e agora estamos lendo aqui o canon do Novo Testamento, que é composto de 27 livros, sendo 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, vamos ler novamente. O canon do Novo Testamento tem 27 livros, escrito em grego. Lembrando que o Novo Testamento, a linguagem original do Novo Testamento é o grego, tá? Os primeiros 5 são de caráter histórico, sendo 4 os evangelhos, que contêm ditos e efeitos de Jesus Cristo, e 1 é o livro de Atos, escrito por Lucas. Sabemos que Lucas é conhecido como médico, escreveu tanto um dos evangelhos, que está, né, entre os sinóticos, né, conhecido como os sinóticos, né, do Novo Testamento, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas escreveu tanto um dos evangelhos como também Atos dos Apóstolos. O autor do terceiro evangelho. Temos 21 cartas escritas por Paulo, Pedro, Tiago, Judas e possivelmente mais um autor, ser Hebreus, não é Paulino, é o livro de Apocalipse, escrito por João, o mesmo autor de um dos evangelhos e 3 cartas. Evidência interna, isto é, do próprio Novo Testamento. O fato é que a igreja primitiva recebeu dos judeus a ideia de uma regra de fé e conduta cristã. Essa ideia foi confirmada pelo Senhor Jesus Cristo e os escritores do Novo Testamento, que sempre se referiram ao Velho Testamento como sendo a palavra de Deus escrita. Sabemos que desde o princípio a igreja cristã tem aceitado as palavras de Cristo com a mesma autoridade com que aceitaram as palavras do Velho Testamento. E aceitaram não apenas isso, mas declararam os apóstolos que o seu próprio ensino oral e escrito possuía autoridade semelhante à do Velho Testamento. Tal era a autoridade de seus escritos que mandaram que fossem lidos publicamente nas igrejas, né? Depois você lê a referência que eu vou passar para vocês agora, de 1 Tessalonicenses 5, 27, Colossenses 4 e versículo 16, 2 Pedro capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Era, portanto, natural que a
repetindo aqui, era portanto natural que a literatura do Novo Testamento se acrescentasse ao Velho Testamento. No próprio Novo Testamento, pode ser que vejamos o início deste processo. Só você lê a referência de 1 Timóteo 5,18, 2 Pedro, capítulo 3, do 1 ao 2, e 15 e 16. Além da evidência interna, temos a evidência histórica da formação do cânon do Novo Testamento. Então ficou claro aqui para os meus irmãos a respeito do cânon do Novo Testamento e também do Velho Testamento, sendo o cânon do Velho Testamento composto de 39 livros e o cânon do Novo Testamento sendo composto de 27 livros. Deus te abençoe, que eu possa ter te ajudado aí, tá bom? Não esqueça de deixar aí o seu comentário e fazer aí o seu compartilhamento. Deus abençoe.